Taiane, o que você espera aí para o nosso nono festival de dança? Eu espero que seja muito legal e que ninguém erre. Bom, eu espero que todos se divirtam com as apresentações dos contos de fadas, com principalmente a minha apresentação. Eu espero que todos gostem da nossa apresentação e que tenha muita alegria. O que você espera para o nono festival de dança? Eu quero que todo mundo acerte, ninguém erre nem um passinho nem nada. Para todo mundo participar, que já está todo mundo participando, ninguém errar. As danças ser linda e só. Então, eu espero desse festival que ele seja inesquecível para todos e que a gente que está dançando possa aproveitar muito cada momento. Ok. O que vocês esperam para o evento que vai acontecer daqui a pouco, que é o nono festival de dança da Fundação Monique Leclerc? Que seja inesquecível e que tenha muitas apresentações, né, bem bonitas. Eu também quero que seja inesquecível e que seja verdadeiro encontro de fadas, né? Vitória, este é o nono festival de dança da Fundação Monique Leclerc. A gente vai quase começar, falta um tempo para começar, a gente está aqui organizando. Eu queria que você pudesse falar como foram os ensaios, se houve alguma superação, houve alguma dificuldade nos ensaios e tudo mais. Foi bem fácil a dança, né? E os passos são também bem facinhos. Só que tem gente que não presta atenção nos ensaios, aí fica errando toda hora. Como minha dança é uma valsa, eu tive um pouco de dificuldade para poder dançar a valsa. 3 semanas por aí eu já consegui pegar mais ou menos. Você teve alguma dificuldade durante os ensaios para você se preparar para essa apresentação? Teve alguma superação pessoalmente sua ou do grupo que você está dançando? Nenhuma. Foi nos passos que a gente tinha que sentar no chão. Então, no meu eu superei a dificuldade muito por conta que eu faço aula o dia inteiro. Então, hoje em dia, eu faço a dança à noite. Eu estudo o dia inteiro e faço a dança à noite. Esse é meu 3º ano, o que eu mais gostei eu acho que foi o de ano passado. E era o passado? Era de 20 anos de fundação. E qual era apresentado, você lembra? Eu não lembro qual oficina que... Ah, não, lembro sim. Eu apresentei a primeira reunião que teve da fundação. É minha 3ª também, que eu mais gostei foi a do circo, porque foi inesquecível pra mim. E esse ano, qual a apresentação de vocês? O que vocês vão ver? Contos de fadas, Capitães de Areia. Meu nome é Amanda, tenho 13 anos e o que eu quero para esse festival que ele seja muito bom, divertido e emocionante. Você já participou de outros festivais? Já. Qual que você mais gostou? Gostei do circo, quando eu fui mágico. Boa noite e bom festival. Valeu. Boa noite para vocês. Eu sou o Wilson, sou presidente do Conselho Curador, Conselho Diretor da Fundação Monique Leclerc e estou aqui à disposição de vocês. O que vocês desejam? O que você espera do festival? Olha, esse festival é a culminância do sonho de mais de 130 jovens que ensaiaram desde fevereiro. A monitora, juntamente com a figurinista, treinaram, ensaiaram e trabalharam desde fevereiro para fechar hoje, com chave de ouro, um evento maravilhoso desse. E isso aqui é resultado de muito ensaio, de muito trabalho, de muito sonho e de muita integração de um grupo, como eu falei, de um grupo de mais de 130 jovens. Eu espero uma grande festa hoje. Dos outros festivais que você já participou, qual foi o que você mais gostou? Olha, eu não saberia escolher um não, mas eu digo para você que a cada festival a gente desenvolve mais, a gente aprende mais e a gente consegue fazer melhor que o anterior. Esse é o lema, inclusive, da Fundação Monique Leclerc. A gente tem um lema de todo ano fazer tudo que a gente faz melhor do que o ano anterior. E com o festival não é diferente. Obrigado, boa noite. Estamos sempre à disposição. Sucesso para vocês. Vocês são de qual emissora? Edmar, um dos instrutores aqui de curso de mecânica e elétrica de autos aqui da Fundação. O que você espera desse festival? Olha, como os outros, para mim eu espero uma expectativa muito boa, porque
a gente sabendo já da capacidade de cada um dos alunos, então eu acho que vai ser superar bem mais os outros festivais aí. Isso que eu ia te perguntar, você já participou de outros festivais? Sim. Pra você, qual foi o melhor? Olha, pra mim o anterior, mas eu tô na expectativa de ver esse, como que vai ser. Obrigado, boa noite. Tchau. Então, oi, meu nome é Jasper Marques Schauer e sou alemão, tenho 20 anos de idade. Isso. O que você espera deste festival? Desse festival, eu vejo sem expectativa, mas eu sei que a fundação, como sempre, vai fazer algo bom para a comunidade e Obrigado, boa noite. muito obrigado. Meu nome é Amarir, eu sou de São Domingos do Prata e tenho o prazer de estar aqui mais uma vez pelo 3º ano acompanhando a turma do Frisbee. Eu sou também a mãe do Jasper, que é um dos fundadores do projeto. E grande felicidade estar de volta aqui, de ver essa turma bonita, né? Bom, o que você espera do festival? Do festival, eu tô assim, imaginando dança, imaginando teatro, imaginando o que mais? Uma revelação aí, né? De talento, né? De muitas crianças. E você já participou de algum outro festival? Já participei, como participante não, mas assistindo sim. Já participei do festival em Ouro Preto, de teatro. Participo, na verdade, do Festival de Cinema Brasileiro lá nos Estados Unidos. Então sim, já participei de festival. E estou realmente morrendo de vontade de ver o que tem de novidades esse ano, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.
patinha que teve 4 patinhos muito lindos. Porém, quando nasceu o último, a patinha exclamou espantada: "Meu Deus, que patinho tão feio!" Quando a mãe pata nadava com os filhos, todos os animais da quinta olhavam para eles. Que pato tão grande e tão feio! Os irmãos tinham vergonha dele e gritavam: "Vai-te embora, porque é por tua causa que toda a gente está a olhar para nós." Voltou a primavera. Ao nadar, chegou a um lago em que passeavam 2 belos cisnes que olhavam para ele. O patinho feio pensou que o iriam enxotar. Muito assustado, ia esconder a cabeça entre as asas. Quando esse refletido na água, viu nada mais, nada menos do que um belo cisne, que não era outro, senão ele próprio. Os cisnes desataram a voar, e o patinho fugiu atrás deles. Quando passou por cima da sua antiga quinta, os patinhos, seus irmãos, olharam para eles e exclamaram: "Que cisnes tão lindos!" Mas é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro, é claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. São os sonhos verdadeiros quando existe amor. Somos grandes companheiros, os 3 mosqueteiros. Como eu vi no filme, é tão lindo, não precisa voltar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, agora quero poder me falar essa amizade que nasceu. Você e eu, vocês e eu. Esta é a história do boneco Pinóquio. Gepeto inventou com madeira e amor
Chorou, se arrependeu de todos os erros que fez. Queria encontrar o seu paizinho de novo. Saiu a procurar lá no mar corajoso. Seu pai levou e o salvou. Nome treinado para ser um menino. Preciso seguir um caminho do bem. E sempre a escola dizer a verdade. Mentir não é bom pra ninguém. Pinóquio nos braços de Gepeto acordou. Olhou pra si mesmo, surpreso ficou. Não era um
São 6 horas, estou atrasado. Vênus como não é, como que se vê. Ali cima, mais embaixo, eu acho que estão de olho em você. Vênus como não é, como que se vê. Ali cima, mais embaixo, eu acho que estão de olho em você. Comece pelo começo e se até o fim. O gato já disse, não é correr necessário aqui. Já vi uma noite, espera pra puxar. O imenso, vai cuidar do que vai falar. No país das maravilhas. Nesta história, um burro, um cão, um gato e um gato
maltratados pelos seus donos, abandonam-nos e decidem ir para Bremen, uma cidade onde conhecerão a liberdade. No caminho para Bremen, veem luz numa casa, espreitam dentro e veem 4 ladrões desfrutando do produto do seu roubo. Apoiados nas costas uns dos outros, decidem cantar, na esperança de serem ilimitados. A sua música tem um efeito inesperado. Os homens fogem, não sabendo a origem de tão estranho som. Os animais tomam posse da casa, comem uma boa refeição e dormem. Durante a noite, os ladrões regressam e um deles entra na casa para investigar. Ao ver os olhos do gato brilhando no escuro, pensa que sejam brasas, inclina-se para acender a sua vela. Numa rápida sucessão de acontecimentos, o gato arranha-lhe a cara, o burro dá-lhe um coice, o cão morde-lhe e o galo afugentam, porta afora, cacarejando. O homem diz aos seus companheiros que foi atacado por monstros. Os ladrões abandonam a casa devido às estranhas criaturas que dela se apossaram, e os animais vivem felizes nela, até ao final de seus dias. Vitória! 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 Como é que a gente conseguiu? Vocês estão vendo só? Nós expulsamos os barões. E a casa é nossa. Onde é que tem uma almofada? Vamos procurar entender alguma coisa. Nós estávamos juntos, certo? Sim. Juntos entramos na casa. Sim. E juntos atacamos sem medo. Sim. Segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora, todos juntos, somos fortes. Cachorro, o que é que tem? Os dentes. Põe tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junte o bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. E o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. O que é? Leal. E a galinha, o que é? Teimosa. Não parece mesmo grande coisa, vamos ver o que é que dá. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia. E mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco. Todos nós no mesmo barco. Não há nada pra temer. Do meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há
estrelas, com ela que vejo quem eu sou. Ela que me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar, já passou um nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar para um lado me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo é você a luz. Come on. She's a girl with the best intentions.
Let your smile light
Capitães de Areia é o nome de um grupo de meninos de rua que circulam pelas ruas de Salvador. Sendo todos eles menores de idade, têm as suas vidas marcadas, de maneira geral, por desventuras familiares, as quais resultam sempre na entrada de cada um para o grupo, que é formado por mais de 100 garotos, de início apenas meninos. Os garotos sobrevivem basicamente a partir de furtos que cometem na cidade. Após cada dia, retornam para o lugar onde vivem, o trapiche, um grande galpão abandonado que fica próximo à praia. Os males de uma sociedade que, sendo marcada pela lógica capitalista, vira as costas para aqueles menos afortunados.
cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem me ter a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, ajuda a gente não tinha nascido. Chapeuzinho? Chapeuzinho? Estou aqui, mamãezinha. Vai à casa da vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente. Mas olha aqui, minha filha. Vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo, sombrio. Os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. Não se assuste, mamãezinha. Seguirei o seu conselho. Adeus. Adeus, minha filha. Vai, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho, vem cá. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Somos os caçadores e nada nos amedronta. Damos 20 tiros por dia, matamos terra sem conta. Paramos toda a floresta, por vales e serranias, caçando coisas pintadas.
O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar. Um momento! Antes de morrer, eu queria fazer um grande favor. Qual é? É trazer essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? Mas nunca mais morrer. Isso aí tem que ser polícia de vida, né? Que história é essa? Essa gaita foi vendida por meu maninho falecido. Vamos fazer morrer. Só acredito vendo. Pois não. Onde o rico cresce amarelo, que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma punhalada na barriga de Chicó. Oxe, não ia não. Mas não deixe de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. Então vou fazer o seguinte, se ela leva a punhalada, eu toco na gaita. Está vendo o sangue? Estou. Se você der a facada, disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já. Foi tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. O senhor é que é Jesus? Sou. O quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Ele também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. 6 dias eu passei. Em cima de uma cama, com febre e um copinho d'água alimentar, eu já sei. Todo mundo sabe dessa história de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga pra cachorro, é fome pra João Grilo? É demais.
homenageando os pontos, não estava no script, não está. Eu só gostaria, nós temos por coincidência que hoje, meninos, por coincidência nós temos hoje aqui uma escritora presente, membro da Academia Brasileira de Letras, membro do órgão mundial de letras. A gente vai convidar um minutinho aqui a Margarida Dumont, bem rápido, não é para falar, Margarida, é só para estar aqui conosco. É homenagem aos escritores que fizeram todas essas histórias. E a Margarida já escreveu mais de 13 livros. A Margarida é amiga nossa, com 20 anos. Desde o Brasil, exclusivamente para esse evento. E também agradecendo aqui a todos, agradecendo a presença do nosso prefeito, agradecendo a Solano Vital, que é parceira desse projeto, agradecendo aos familiares do São Marcinho, um agradecimento super, hiper especial às nossas queridas e amadas irmãs dominicanas, aos nossos monitores, aos nossos alunos, a todos que contribuem, vão continuar contribuindo para que aconteça isso. Mas o agradecimento principal mesmo é para essa criançada maravilhosa. Estamos convocando Natália, Creuza, gente, podem se beliscarem, porque vocês não estão sonhando. Realmente, nós estamos em São Domingos do Prata. Nós estamos na comunidade da cerâmica, sim. Esse evento é nosso, construído por vocês, mas ninguém está sonhando, ninguém está imaginando. Isso é uma realidade, tá? Cada um parceiro, cada um que colabora, cada um torcedor, cada um motivador. Nosso muito obrigado aos visitantes, a nossa querida e amada Maíra, que está nos prestigiando aqui também, né? Com sua presença e com seu apoio total na nossa colônia de férias. Gostaria de comunicar à comunidade, o nosso grupo, nossos alunos estarão na semana que vem participando de uma colônia de férias internacional, tá? Patrocinada por alunos residentes nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Holanda. Ok? Muito obrigado a cada um de vocês. Maximiliano, Natália e Creuza, por favor, rapidão. Se não vierem, nós vamos buscar. Vamos lembrar Darcy Ribeiro. Vamos lembrar Miss Teixeira. Vamos cuidar
dedicado às nossas crianças, vão investir tudo nas nossas crianças, porque nós já não estamos aguentando construir cadeia. Investir nas nossas crianças. Por favor, vamos proteger nossas crianças. Tudo que o Brasil precisa está aqui. Se cuidarmos bem deles, eles vão cuidar bem do nosso país. Muito obrigado a cada um de vocês. Matita, Marta, toda a equipe da Fundação. Quinha, obrigadão, Quinha, Luiz Vidari, todos. Obrigado, Deus abençoe a cada um. Meu nome é José Alfredo Castro Pereira, prefeito municipal de São Domingos do Prata. Estamos aqui hoje na Fundação Monique Leclerc, participando junto com a comunidade da cerâmica do show, né, desse evento maravilhoso que a Fundação promove junto com a população. O que você esperava sobre o festival? Aconteceu? Aconteceu. Festival muito bonito, inclusive eu tenho que parabenizar o Wilson, parabenizar a Tita, parabenizar primeiro a irmã Mônica, porque tudo isso nasceu dela, né? E é uma continuidade. Então ela está de parabéns pelos 50 anos aqui de fundação e só temos que agradecer, né, a Deus por ter tido e ter mandado a irmã Mônica aqui para estar hoje esse evento aqui maravilhoso em São Domingos do Prata. Você já participou de algum outro festival aqui? Eu já participei de vários, né? Qual você mais gostou além desse? Festival, todos os festivais aqui são importantes, são bons, né? Agora achei esse aqui muito maravilhoso, muito representativo mesmo. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, né, pela entrevista, que Deus abençoe também a cada um de vocês. Muito obrigado. Isso sim é o nosso futuro. Temos que zelar pelo nosso futuro. Essas crianças futuramente que irão nos representar. Isso sim é a vida eterna. Eu quero parabenizar a Fundação Monique Leclerc por essa iniciativa, por esse zelo, por esse cuidado, por esse carinho que ele tem demonstrado com a nossa comunidade. Temos que agradecer muito, muito. Graças a essa fundação que temos visto o retorno das nossas crianças aí. Futuros médicos, advogados estão aqui. Estão as crianças que vão revelar e exaltar o nome da nossa cidade. Parabéns. O que você esperava do festival? Realmente aconteceu? Sim, está maravilhoso. As roupas, o vestuário, o som, a iluminação, o telão aqui fora. Foi tudo muito maravilhoso. A equipe é muito unida, muito maravilhosa. Você já participou de algum outro festival aqui? Sim, sim. Qual você mais gostou? Não, cada vez é uma surpresa. Todos são ótimos. Cada vez tem uma surpresa melhor. A gente vê cada vez melhorando mais a roupa, a maquiagem, cada vez mais investindo nisso. Está ficando muito bom. E vai amadurecendo as crianças também para esse trabalho. Elas vão tomando consciência disso também. Fica muito melhor. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, meu nome é Daniel, sou secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico aqui na Prefeitura de São Domingos do Prata. O que você esperava desse festival? Realmente não tem saber. Olha, esse festival aqui me surpreendeu, tá? Eu vou falar assim, ano passado eu vim e esse ano aqui, cada vez que a gente vem, está surpreendendo mais, né? O público está maior, a gente vê assim que as pessoas que estão frequentando realmente estão buscando cultura, né? A Fundação Monique Leclerc hoje está com um trabalho extraordinário no nosso município e a gente vê assim que está evoluindo bastante. Dos outros festivais que você já veio, qual que te alegrou mais? Olha, eu vou te falar assim, todos me alegraram, né? Então assim, a gente vê que esse desenvolvimento da cultura do Prata, através da Fundação, está sendo assim primordial para recuperação dos jovens aqui dentro da cidade. Então assim, é um evento muito importante para não só para a comunidade, como para nós também, resgatando a cultura aqui do nosso município. Obrigado, Paulo. De nada. Meu nome é Anastácio Fernandes Filho. Eu sou um dos filhos do professor Tassinho. E recebi o convite de estar aqui com vocês hoje e fiquei realmente emocionado pelo que eu vi aqui. É a primeira vez que eu participo aqui do festival de vocês e ultrapassou em muito a minha expectativa. Sou Margarida Drummond de Assis,
sou escritora. É uma alegria muito grande estar aqui em São Domingos do Prata, assistindo a essa apresentação. Eu sou de Timóteo, cidadã honorária de São Domingos do Prata e moro em Brasília há mais de 20 anos. O que você esperava desse festival? Realmente aconteceu? Nossa, foi além do que eu imaginava, né? Então a gente percebe que a Fundação Monique Leclerc faz um trabalho fantástico, né? A gente vê isso crescendo cada vez mais. Não deixa nada a desejar em relação a qualquer apresentação. Vocês podem apresentar em qualquer lugar, no Brasil e até fora, que vai encantar todo mundo. É um trabalho maravilhoso. E você já participou de outro festival aqui na Fundação? Festival desse tipo aqui não, mas já assisti outros eventos, vários, né? Que eu conheço a Fundação desde 2002. Então, de parabéns, é um trabalho magnífico. Obrigada. Valeu. De nada, um abraço. Meu nome é Nander, eu tenho 19 anos, eu sou ex-aluno da Fundação. Hoje eu moro fora, moro em Belo Horizonte, estou fazendo graduação em Engenharia Elétrica, só que nem de férias eu estou, mas eu vim aqui prestigiar o festival. O que você esperava desse festival? Realmente aconteceu? Muito mais do que eu imaginava, né? A gente não cansa de surpreender com os eventos aqui da Fundação. Desde quando eu participava, eu já participei de um festival quando eu era mais novo e é sempre bom a gente participar, que a gente vê que está sempre crescendo, cada vez melhorando mais. Dos outros festivais que você já esteve aqui, qual que você mais gostou? Eu tenho que falar que foi o que eu participei, né? Porque tem que puxar a corda pro meu lado. Eu vim aqui no Festival de Dança da Fundação. Eu achei muito interessante, superou completamente as expectativas. Foi uma maneira muito interessante deles abordarem os contos, os clássicos infantis e ao mesmo tempo agregando novos. Foi simplesmente fantástico. O trabalho foi ótimo, impecável. O que você esperava desse festival? Realmente aconteceu? Na verdade aconteceu até melhor, porque a organização foi sensacional, não tem nada o que falar só tem elogios e até é difícil descrever o que a gente vê lá dentro, só realmente estando lá pra sentir isso. E você já participou de algum outro festival aqui? Já, eu sempre venho aqui com meus pais e tal. Esse ano foi realmente muito bom. Qual que você mais gostou? Das apresentações? Eu gostei mais da do João e Maria. Pra mim foi uma das melhores. Meu nome é Leidiane, trabalho aqui na Fundação, na supervisão. E é um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com nossos alunos. O que você esperava desse festival? Realmente aconteceu? Sim, com certeza. Eu acho que aconteceu mais do que a gente esperava. Porque é um evento maravilhoso que todo ano emociona todos. Você já participou de outros festivais? Sim, é o terceiro festival que eu participo. Qual dos festivais você mais gostou? Não tem como dizer isso. Não tem como dizer porque todo festival como eu digo, tem um tema específico. Então, assim, cada um no seu tema é maravilhoso. Não tem como eu digo, eu não consigo expressar não consigo expressar o que a gente sente com tanta maravilha. Obrigada. Por nada. Boa noite para vocês também. Eu sou monitora de artes cênicas da Fundação Monique Leclerc. O que você esperava desse festival? Realmente aconteceu? Não, foi muito mais. Porque o nervosismo dos meninos já tinham passado do ensaio geral. Hoje eles entraram bem mais confiantes no palco e arrasaram. Dos outros festivais, qual que você mais gostou? Ah, não, aí é difícil, ué. Ué, eu gosto de todos. Eu gosto onde tem mais cor. Eu gosto do circo, do tema circo. Gostei desse ano que foi contos, porque é um tema onde a leitura faz parte do mundo dos meninos e eles tiveram que pesquisar os temas que eles iriam dançar. Meu nome é Creuza, sou monitora de artesanato. Sou responsável pelo figurino do festival. Estou na Fundação há 20 anos. E o que você esperava desse festival? Realmente aconteceu? O melhor de todos. Dos outros festivais que você participou, qual foi o melhor? O de hoje. Como você disse que você fez os figurinos? Foi bom? Como foi? Não, eu e a turma. Meus companheiros voluntários, os atendidos também que ajudam muito. Se não fosse eles, jamais daria conta. Obrigada, boa noite.
Meu nome é Joaquim, todos me conhecem como Quinha. Trabalho na fundação já desde a criação da fundação e estou vendo aí os frutos que estão dando por aí. Você esperava que o futebol realmente acontecesse? Como? O que você esperava que o futebol acontecesse? Não só esse festival, mas como todos os festivais, quando a gente vê o trabalho das crianças de palco, a gente vê tudo acontecendo, é a resposta e o retorno do trabalho que é feito aqui no dia a dia. Então essa conclusão a gente vê que como que as coisas são bem e muito bem feitas. De todos os festivais que você acompanhou, qual você mais gostou? De todos, porque cada um tem sua particularidade diferente e em cada um tem o protagonismo das crianças fazendo acontecer. Vamos lá, Max, se apresenta. Meu nome é Max Diane, sou voluntário da Fundação. Dos festivais que você já participou, qual que você mais gostou? Todos eu gostei. O que você esperava desse festival realmente aconteceu? Sim, com certeza. E as inaugurações, as coisas ocorreu tudo bem? Graças a Deus. Boa noite. Obrigada. Eu sou Nancy, moro em Belo Horizonte e já morei aqui em São Domingos do Prata em 82, 83 com a irmã Mônica. E quando eu volto agora, né, é com grande surpresa que eu vejo esse trabalho maravilhoso. E voltei hoje para o festival, vocês estão de parabéns. A juventude e a criançada se dançando todos os contos. E a gente sabe que é pelo conhecimento que vai ter transformação. E a Fundação, ela trabalha nessa grandeza, pela criança e o adolescente. Então, vocês estão de parabéns e conhecimento ninguém tira de vocês. O que você esperava desse festival realmente aconteceu? Aconteceu, vendo que através do conhecimento e da arte, a criança e adolescente, os familiares, todos entrosados, buscando essa transformação que jamais eles vão esquecer este momento.